Boa noite. Novamente estamos dando início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Dando prosseguimento no segundo capítulo da obra, reflexões sobre sexo, sexualidade e sexualismo, é a sexta parte desse estudo. Como de hábito, vamos aqui fazer uma breve introdução comentando um texto do Espírito Emmanuel, extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sobre outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes largos. Emmanuel, nessa parte que aqui separamos para comentário, se refere, claro, a Jesus, ao seu Evangelho. E ele começa chamando-nos à reflexão nesses termos. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita. É evidente que Emmanuel aqui coloca essa expressão referindo-se de fato àqueles que se permitem encontrar-se, descobrir-se com a luz proveniente do Evangelho do Cristo. Porque ao se permitir descobrir essa luz, naturalmente, como ele continua, há uma absorção dos raios celestes, transformadores. É evidente que Emmanuel aqui coloca na perspectiva da sensibilidade daquele que descobre e percebe no Evangelho do Cristo a luz bendita. E mais adiante ele prossegue e começa a observar experiências sobre outros prismas. Ou seja, naturalmente nós passamos a perceber os objetivos e a realidade da vida sob um novo olhar, sobre novos prismas. E nessa perspectiva inovadora, elegemos mais altos padrões de luta. Esses altos padrões de luta é porque, deixando de observar a experiência humana apenas como um esforço a ser direcionado às questões de ordem física, passamos a perceber a realidade maior e mais importante, a realidade espiritual, e nela há um estímulo ao enfrentamento de uma luta mais sutil, não obstante, mais real do que a física. E em seguida Emmanuel conclui dizendo: descobre metas santificantes e identifica-se com horizontes largos. Essa descortinação de metas santificantes é o despertar nosso para as aquisições das virtudes, os verdadeiros tesouros que nos acompanharão no prosseguimento da realidade fora do corpo material, aonde novos horizontes, horizontes largos de perspectiva e de realidade passam a ser percebidos por nós. Então, dentro dessas observações introdutórias do nosso estudo, iremos prosseguir no subtema relativo à homossexualidade,
ainda verificando alguns pontos bem importantes que são abordados no livro Sexualidade e Saúde Espiritual. O ser humano é convidado, antes de tudo, ao desenvolvimento ético dos sentimentos na área da sexualidade. A prática do homossexualismo é uma manifestação da escolha do espírito reencarnado diante de suas ânsias no âmbito do sentimento. Então, de uma forma ampla, independente de nossa identificação sexual, nós somos convidados, todos, ao desenvolvimento ético dos sentimentos nessa área. Isso significa que, seja qual for a identificação que tenhamos, o aspecto mais importante a ser trabalhado em nós é a associação da vivência sexual ao sentimento, ao equilíbrio e ao respeito pela individualidade do outro, ao qual venhamos a nos associar. Evidentemente que na prática da homossexualidade isso não está excluso, e por isso é colocado. É uma manifestação da escolha do espírito reencarnado. É preciso que isso esteja bem conscientizado. A escolha é da pessoa. Não se pode utilizar de justificativas, de questões exteriores, a determinação de opções que venhamos a fazer. É útil esclarecermos que a prática da homossexualidade, em termos psicológicos, aqui é importante já frisarmos, à luz do espírito imortal, só se faz de alguma maneira útil quando o espírito, em árduo conflito, grave posição de depressão, estado íntimo de desgosto pela vida, não consegue, pelos esforços que está empreendendo, se utilizar da vida de abstinência em favor da coletividade. Nesse ponto, é frisado, é destacado o fato de que a opção da vivência da homossexualidade, longe de ser exposta nesta obra como uma simples escolha, nós percebemos o nível de responsabilidade a que a obra leva a refletirmos. A princípio, o ideal é aquele que não se sente identificado com o seu psiquismo em relação à aparência física, pudesse direcionar suas energias, seus interesses para o trabalho de sublimação associado à vivência do bem, às atividades filantrópicas, à vida de coletividade. Esse era o ideal. Não obstante, se há um desconforto íntimo, se há um nível de sofrimento que a pessoa percebe não dar conta, face às imposições que a si mesmo percebe em relação à vivência da homossexualidade, diante desse campo de sofrimento onde até perspectivas de depressão poderiam se abrir,
a opção da vivência é pautada dentro desse campo de possibilidade, para que o espírito não tente, de uma forma mais desastrosa, optar face os conflitos íntimos que não encontra meios de trabalhá-los, de sublimá-los. É uma etapa pela qual o espírito passa, buscando com isso uma experiência não exitosa totalmente, porém necessária, para que não lhe surjam processos conflituosos mais graves no sentimento e complicações mais danosas à reencarnação. Em resumo, podemos dizer: longe de ver a vivência da homossexualidade como uma simples opção de um chamado terceiro sexo, a opção ela se dá como meio de se evitar um mal maior. Não que seja a opção ideal, não que se vá colocar como a sociedade materialista tem colocado, ou a psicologia dissociada do conceito de imortalidade da alma faz. Não. A questão da homossexualidade, como nós temos visto nesta obra, ao longo desses estudos, é de que, acima de tudo, equilíbrio e responsabilidade, discernimento e paz íntima serão decorrentes de o espírito vivenciar as possibilidades de energias genésicas que traz num clima, primeiro, de autorrespeito, de fidelidade a alguém com o qual esteja convivendo. É dentro desse clima que é colocado. Aliás, isso também é pertinente à heterossexualidade. É para toda criatura humana. O que se torna grave e danoso é a forma como essa prática é utilizada. Se de forma ética, respeitosa e afetiva, entre os parceiros, da mesma maneira que uma relação heterossexual, o espírito pode adquirir, além da experiência em si, valores importantes para o seu crescimento. Esse ponto de responsabilidade e de consciência que o tema é tratado no livro. Então, independente de estarmos na heterossexualidade ou homossexualidade, os critérios de ordem ética e moral devem prevalecer. Se é uma prática homossexual promíscua, ligada apenas aos prazeres sensuais, dotado de abuso das sensações do corpo, maior será a dor e o sofrimento. Porque além de estar deslocado de uma psicologia em relação ao corpo, cria danosos conflitos aos núcleos que mantêm o sentimento equilibrado em si mesmo. Então, a vivência da homossexualidade de forma promíscua é campo mais cedo ou mais tarde para dores e sofrimentos. E aqui é frisado, porque de acréscimo ao desequilíbrio na vivência dessas energias, ainda há o conflito estabelecido entre
a apresentação física e o psiquismo que está direcionando essas energias, né? Quer seja homem, quer seja mulher, porque aqui a homossexualidade é colocada de forma genérica. Núcleo emocional, afetivo, sentimental, núcleo da própria consciência, prejudicado pelo ato da promiscuidade, fará com que o espírito adentre em próximas reencarnações em árduas expiações, inclusive de ordem genética sexual. Então, o desequilíbrio vivido na promiscuidade do homossexualismo leva a graves situações na vida atual, na vida futura para o espírito. Principalmente quando aqui é dado a advertência das questões expiatórias, inclusive de ordem genética sexual. O que significa isso? A possibilidade de uma série de complicações desde o nascimento, como nós temos visto, por exemplo, indefinição do aparelho genital, dentre outras problemáticas que o espírito pode trazer, face o mau uso que deu dessas energias em seu passado encarnatório. Essas graves situações com que tem se deparado a medicina desde a fase gestatória da criança tem causas espirituais pertinentes, ligadas. Não surge por acaso, longe disso. É esse sentido de compreensão sobre a temática que nós só encontramos na perspectiva do espírito imortal. A lei de misericórdia sempre oferece aos espíritos a possibilidade de poder reparar os seus equívocos, atuando intimamente nos códigos da consciência, sem que haja necessidade nenhuma de complicações. Então, aqui, o entendimento sobre essa lei de misericórdia é que ela funciona mesmo diante de situações que, ao olhar simplesmente humano, parecem absurdas. Os conflitos pertinentes à sexualidade têm uma causa lógica quando evocamos a reencarnação. O problema todo, e aí a intensidade do problema é grande, quando se tenta vivenciar a experiência física como sendo uma só. Como, infelizmente, é predominante numa sociedade materialista. Essa lei leva em conta também os anseios que cada pessoa possui de ser feliz. Entretanto, a lei de justiça estabelece que, para a aquisição da verdadeira paz no coração, é preciso agir com justiça em todos os pontos do comportamento. Então, não é porque se vai estar numa relação sexual de características homossexuais que vai se viver de forma licenciosa e irresponsável.
quando alguns, pelo fato de não haver, por exemplo, risco de gravidez, risco de responsabilidades a mais pertinentes ao equilíbrio dessas energias, quer viver de forma pervertida. O resultado, inclusive isso também ocorre na área do heterossexualismo, é problemas sérios para o espírito em reencarnações futuras. Se a questão sexual se transformou em um tormento para o espírito, cabe a ele o máximo de esforço para transcendê-la. Se não o conseguir pelas vias do trabalho íntimo, do amor à coletividade, que seja digna a união entre espíritos reencarnados na mesma polaridade. Aqui, nessa parte do tema que estamos abordando, esse é o último tópico que trouxemos para analisar essa noite, é colocado de forma bem evidente, bem explícita sobre a questão. Se a pessoa escolhe a vivência da homossexualidade, que ela seja estabelecida num clima de respeito, de fidelidade, de equilíbrio dos sentimentos relativos a essa vivência. Voltando quando o texto diz, já que a pessoa não conseguiu viver pelas vias do trabalho íntimo do amor à coletividade. Esse amor à coletividade, aonde há toda uma canalização dessas energias genésicas, é claro que só vai encontrar alicerce e sustentáculo dentro de uma perspectiva espiritualista, imortalista. Porque dentro da perspectiva puramente humana, a pessoa naturalmente vai querer viver e experimentar essas energias no imediatismo de uma encarnação apenas. Para aqueles, claro, que veem a vida do prisma do materialismo. Mas para aqueles que já trabalham esse autoencontro com o espírito imortal, com a doutrina espírita, é perfeitamente possível, e isso, claro, vai depender do foro íntimo de cada um, o direcionamento de sua expressão íntima, sexual, para as áreas da criatividade, da coletividade, do desenvolvimento de ações filantrópicas de forma profunda e determinante, para que essa canalização de energias se dê de uma forma planificadora, pacificadora e de equilíbrio íntimo para a pessoa. Nesses termos, agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Boa noite a todos.